Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao segundo vídeo da série sobre circuitos de corrente contínua, conceitos fundamentais e básicos. Estaremos vendo aplicações da lei de Ohm e cálculos de potência em circuitos de corrente contínua. Para isso, vamos ver os seguintes assuntos. Primeiro, a lei de Ohm com aplicações práticas em circuitos práticos. Depois, a potência em circuitos CC. Vamos iniciar o conceito e faremos algumas considerações sobre os conceitos apresentados. Recomendo fortemente que você assista ao primeiro vídeo da série, o vídeo anterior. Vamos começar com a lei de Ohm com aplicações práticas. Se uma corrente I percorre uma resistência R, a tensão sobre essa resistência R é U, dada por U igual a R vezes I. Nós estamos desprezando a resistência dos fios de interligação. É como se a resistência estivesse conectada diretamente em U. Então, a tensão na resistência vai ser U. A relação tensão, corrente, resistência é a lei de Ohm. U igual a R vezes I, onde U é tensão. Eu não uso a letra V porque eu acho bastante incoerente uma resposta escrita assim, V igual a 12V. O que quer dizer isso? Não, U igual a 12V, então a tensão é igual a 12 volts. Quem é U? É a tensão elétrica, a diferença de potencial elétrico expressa em volts. Quem é R? A resistência expressa em ohm. Aí está a letra grega representando ohm, ômega. E a corrente expressa em ampere. U igual a R vezes I. Essa é a lei de Ohm. Se você agora quer calcular resistência, coloque R em evidência na equação, onde é a resistência, e você obtém U, que é a tensão, o DDP, expresso em volt, dividido pela corrente. Quanto maior a corrente, para a mesma tensão, menor a resistência. Quanto maior a corrente, menor a resistência. Quanto menor a corrente, maior a resistência. Então, inversamente proporcional R e I. Se você agora quer calcular a corrente, I igual a U sobre R. Se a resistência, por uma mesma tensão U, se R é muito grande, I é pequeno. Se R é pequeno, I é grande. Esse é o famoso triângulo da lei de Ohm. Você consegue calcular um parâmetro, tapando esse parâmetro com o dedo ou com a mão e vendo como é a conta no triângulo. Vamos exemplo. Se você tapar a letra U, você vai ter um triângulo R vezes I. Então, U igual a R vezes I. Tensão é resistência vezes corrente. Se você agora tapar o R, vai ter U dividido por I. Resistência é tensão sobre corrente. Se você agora tapar o I, você tem que I igual a tensão sobre resistência. Então, aí está o triângulo da lei de Ohm e as equações que ele fornece para você. Todas elas. No nosso primeiro exemplo, uma bateria de 12 volts é ligada à resistência de 10 ohms. Vamos desprezar os fios de ligação e queremos saber qual é a corrente que percorre essa resistência. Simplesmente aplicamos a lei de Ohm, U igual a RI, colocamos I em evidência, U sobre R, 12 volts divididos por 10 ohms, 1,2 amperes. Volt dividido por ohm, ampere. A corrente vai percorrer a resistência do circuito é 1,2 amperes. Estamos desprezando a resistência dos fios de interligação. Aí você tem um circuito, U igual a 12 volts, corrente contínua, a bateria, R é 10 ohms, temos uma corrente de 1,2 amperes. No próximo exemplo, uma fonte de 12 volts tem uma corrente máxima de 2 amperes. Então, a fonte pode fornecer até 2 amperes. Ela pode fornecer 1 ampere? Claro, 1 é menor do que 2. Ela pode fornecer 10 miliamperes? Claro, a máxima é 2. Ela pode fornecer 2,5 amperes? Não, não pode. O fabricante, a especificação dela é o máximo 2 amperes. Vamos respeitar essa especificação. Nós vamos também continuar desprezando a resistência dos fios de interligação e nós queremos saber qual é a menor resistência que você pode ligar essa bateria de modo a não ultrapassar a corrente máxima especificada. Então, eu tenho uma bateria, que eu sei a tensão de saída, eu sei a corrente máxima, eu quero saber qual é a menor resistência que eu coloco aí para não danificar a bateria. Fácil. O R mínimo, menor resistência, vai ser U, que é constante, dividido pela corrente máxima. No caso, 12 volts, que é a tensão da bateria, e 2 amperes, que é a corrente máxima. Então, a resistência mínima é de 6 ohms. Essa é a menor resistência que você pode ligar na bateria e que não vai ultrapassar a corrente máxima especificada. Aí temos o circuito, uma bateria de 12 volts de corrente contínua, a nossa bateria. A corrente máxima é 2 amperes, significa que R mínimo 6 ohms. Ah, mas e se eu colocar uma resistência de 12 ohms? A corrente é 1 ampere. O mínimo que você pode botar de resistência é 6 ohms. Ah, eu comprei um carregador de 2 amperes. Eu posso carregar meu celular com ampere? Claro, se o seu celular puxar 1 ampere, ela fornece, ela vai até 2. Ah, esse celular aqui puxa 5 amperes. Não, claro que não, porque a fonte só vai até 2 amperes. Você vai danificar a tua bateria.
Respeite a limitação da bateria. Essa bateria é uma corrente máxima de 2 amperes. Resistência mínima, 6 ohms. No nosso próximo exemplo, 20 ohms, e a resistência vai ser submetida a correntes que variam de 120 miliamperes até o máximo de 2,5 amperes. Vamos prezar resistência dos condutores. Queremos saber qual a variação de tensão sobre essa resistência. Muitas vezes temos que especificar a tensão máxima sobre um resistor. Vamos ver agora como faz a conta. Então, a tensão mínima, R vezes mínimo, 2,4 volts. Então, quando essa resistência de 20 ohms estiver sendo percorrida por 120 miliamperes, a diferença de potencial nessa resistência, no resistor, 2,4 volts. Máximo, I máximo, 20 ohms vezes 2,5 amperes, 50 volts. Então, a fonte tem que fornecer entre 2,4 e 50 volts. 2,4 para 120 miliamperes, 50 volts para 2,5 amperes. Aí nós temos, e agora você vê, U igual a 2,4 V. Vamos, não seria estranho você escrever V igual a 2,4 V, como a gente vê em livros ou tantas pessoas usando? Eu acho estranho, mas faça o que você quiser. A tensão mínima 2,4 volts, a tensão máxima 50 volts, levando uma corrente mínima de 120 miliamperes e uma corrente máxima de 2,5 amperes sobre uma resistência de 20 ohms. No próximo exemplo, a resistência variável entre 20 ohms e 200 ohms. Nós queremos uma corrente constante de 30 miliamperes. Você já viu na internet um circuito em que você testa um LED, testa 20 LED, testa barra de LED, tudo, e a tensão sempre não destrói o componente? Está aí o segredo. A corrente é constante. Nós vamos um dia aprender a projetar esse circuito. É bem simples, aliás. Tem vídeos no canal que eu ensino a fazer isso. Despreze a resistência dos fios de interligação. Vamos determinar qual é a tensão, como vai variar a tensão sobre essa resistência. A corrente que é constante. U igual a RI. Então, a tensão mínima é o R mínimo vezes a corrente que eu quero constante. 20 ohms vezes 30 miliamperes. 0,6 volts. O máximo é R máximo vezes I. 200 ohms vezes 30 miliamperes. 6 volts. Então, a tua fonte tem que variar entre 0,6 e 6 volts. Ela tem que se adaptar, de modo que a corrente seja constante. O que nós fazemos na prática é uma fonte de corrente constante, por exemplo, 30 miliamperes, e calculamos esses limites, mínimo e máximo, e nós adaptamos nosso circuito para esse limite. Observe a seta na bateria, indicando que ela é variável. Então, a tensão varia de 0,6 volts ao máximo de 6 volts. A corrente é constante de 30 miliamperes. Nós podemos variar a resistência entre 20 ohms e 200 ohms. Um segmento de cabo com 1,5 milímetro quadrado de seção reta, aquele tão comum de usar em tomada, e comprimento de 12 metros, o cabo total, é percorrido pela corrente contínua máxima especificada na tabela a seguir. É arriscado, mas é um exemplo. Vamos calcular a queda de tensão no cabo para a corrente contínua em 20 graus. Então, vamos identificar o nosso cabo, 1,5 milímetro quadrado. Vamos agora ver qual é a resistência dele. Encontramos que é 13,3 ohm por quilômetro. Pequeno singular, né? Da tabela, obtemos que a resistência característica do cabo nas condições dadas é igual a 13,3 ohms por quilômetro. Essa é a forma segundo a BNT. Quilômetro elevado a menos 1. A corrente máxima especificada pelo fabricante, 17,5 amperes. Está aí, em azul. Solução. Vamos calcular primeiro qual é a resistência de 12 metros de cabo. E achamos 159,6 miliohm, milésimo de ohm. A tensão é U vezes RI, R 0,1596, está em ohms, 17,5 amperes é a corrente máxima, e temos que é 2,793 volts. Então, se o nosso circuito, no total, tivermos 12 metros desse cabo de 1,5 milímetro quadrado, e se percorrer 17,5 amperes, a queda de tensão total no cabo é de 2,793 volts. Claro que a pergunta imediata é, isso é muito ou é pouco? Não sei, depende. Vamos ver mais à frente isso. Exemplo 6. Uma fonte de 6,3 volts apresenta corrente máxima de saída de 17 amperes. Então, a fonte pode fornecer até 17 amperes. Pode. Uma resistência, uma carga com 420 miliohms é ligada a essa fonte por 20 metros de cabo de 1,5 milímetros quadrados de seção reta, conforme especificado na tabela. Considerando
considere a temperatura de 20 graus Celsius. É um problema, mas temos que considerar quando a temperatura aumentar. Nós queremos saber várias coisas. Primeiro, qual é a tensão na carga desprezando a resistência dos cabos? Depois, qual a tensão no cabo agora considerando a resistência dos cabos? Qual é a corrente no circuito desprezando-se a resistência dos cabos? E qual a corrente no circuito considerando a resistência dos cabos? E, finalmente, qual é a variação percentual de tensão nas duas condições dadas, considerando a resistência dos cabos e desprezando a resistência dos cabos? Vamos ver? Aí está a tabela, lá o nosso cabo de 1,5 milímetro quadrado, 20 metros, 13,3, 266 miliohms. A resistência total do circuito é o quê? A resistência da carga mais a do cabo. Os resistores estão em série. Você soma. Você vai somar 420 miliohms com 266 miliohms, totalizando 686 miliohms ou 0,686 ohms. Você vai usar ohms na equação. Solução: se nós estamos desprezando a perda no cabo, não tem perda no cabo, então a tensão da fonte está toda aplicada na resistência. Então é 6,3 volts. Para nós sabermos a tensão na carga considerando a perda no cabo, primeiro vamos calcular a corrente no circuito. Fonte, cabo mais carga. Então a corrente no circuito é U dividido por R total. Ora, então é 6,3 dividido por R de carga mais R de cabo. Então, é 6,3 dividido por 420 miliohms, ou 0,42, mais 0,266. Isso dá 9,1837 amperes. A tensão na carga é dada por U I vezes R. 9,1837, que é a corrente do circuito, vezes a resistência da carga. 0,42 ohms. Então, nós temos na carga 3,857 volts. U igual a 3,857. Vai arredondar para 3,9. A fonte é 6,3 volts. Dos 6,3 volts da fonte, apenas 3,9 aproximadamente volts estão aplicados à carga. Nós perdemos tensão no cabo. Isso é perda no cabo. A corrente no circuito sem a resistência do cabo é a tensão da fonte dividido pela resistência da carga. 15 amperes dentro da capacidade de condução de corrente do cabo de meio milímetro quadrado. Tá tranquilo. Mas quando nós colocamos a perda no cabo, a corrente no circuito vai ser quem? 6,3 dividido pela soma das duas resistências. E vai somar 9,1837 amperes. Ora, a variação de tensão na carga é quanto? 3,857 vezes 100 por 6,3. 61,22%. Então, a tensão quando você coloca a resistência dos cabos é 61% do valor que seria sem essa resistência. Quanto que eu caí de tensão? Eu caio quase 39%. Você está jogando fora 39% da tensão da sua fonte em relação ao que você passa para a carga. Você está jogando dinheiro fora. A fonte fornece 6,3 volts e a carga está recebendo 3,9 volts aproximadamente. Então, com isso, nós respondemos a sua pergunta. Nem sempre podemos desprezar as perdas na fiação. Se a corrente é elevada, os comprimentos de cabo são muito elevados, se a resistência é comparável com a carga, comece a se preocupar. Isso é dinheiro jogado fora. Melhor fazer as contas e avaliar. Se você já conhece um pouco de análise de circuito série paralelo, divisor tensão resistivo, vamos ver a maneira mais rápida. Nós vamos aplicar o divisor resistivo. A tensão na carga sem cabo é 6,3. Mas quando você tem a carga e fonte, você aplica a equação do divisor resistivo e obtém 3,857 volts. Óbvio que é a tensão calculada, só que mais rápido. Desprezando a corrente no cabo, supondo que não tenha resistência no cabo, tensão 6,3, 420 miliohms, 15 amperes. Quando você considera a resistência do cabo, essa corrente de 15 amperes cai para 9,18 amperes. Caiu bastante. A variação idêntica de 61,22%, então caiu cerca de 39% na tensão. Você está jogando fora, vamos aproximar, quase 40% do que a bateria pode fornecer, você está jogando fora do cabo. Qual a solução para isso? Use um cabo com resistência menor. Exato, uma seção reta maior, talvez 2,5 milímetros quadrados. Certamente seria na prática feito alguma coisa assim. E agora nós vamos ver potência em circuito de corrente contínua. A potência é um parâmetro elétrico bastante
peculiar. É um dos poucos parâmetros da física que você pode medir, você pode ver e você pode sentir com seu tato. Então, dois sentidos que você pode utilizar: visão e tato. Mais ou menos, vamos ver. Na verdade, o parâmetro elétrico potência você vai medir com um watímetro, claro. O que você vê e sente é o efeito térmico da dissipação de potência na forma de calor. Nesse universo que nós vivemos, tudo se perde na forma de calor. É questão da eficiência térmica. Quando a bateria do celular, quando está quente, é uma demonstração inequívoca que nós estamos jogando potência fora. Estamos aquecendo o universo sem propósito nenhum. Estamos jogando potência fora. Tem solução? Não, não tem por enquanto. Sempre o circuito elétrico tem perda na forma de calor. Sempre. A câmera térmica, essa que você vê às vezes em vídeos ou na televisão, que aparece vermelho, amarelo, azul quando é mais frio, vermelho mais quente. O que você vê, você está transformando a radiação infravermelha, que nós seres humanos não vemos, e a câmera coloca isso de forma colorida. Ela vai medindo o espectro de frequência e vai dando uma cor para cada frequência que corresponde a uma temperatura. Tem um vídeo aqui no canal que explica exatamente temperatura de cor, como é que você faz essa conta. É isso que você vê na câmera. Então, a câmera específica de vídeo que vai medir o infravermelho ou as variações em torno dele. Então, você vê a potência, porque a potência gera calor. Para sentir a temperatura, encoste o dedo. Cuidado, não coloque dedo, mão em nenhum circuito energizado, em nenhuma situação, nunca. É perigoso. Tem algum problema? Tem, né? Se ficar quente demais, vai explodir a bateria. Então, tenha cuidado. É um celular que está no seu bolso. Cuidado. Pode explodir? Claro que pode. Tem vídeos na internet mostrando isso. Evite. Carregador, um bom carregador que limite corrente, também importante. Um antigo professor me ensinou a tocar circuito elétrico com um nó no dedo. Não é para tocar. Mas se for tocar, encosta com o nó no dedo, ou uma tomada, um interruptor que você está meio desconfiado, né? O interruptor está todo isolado, instalado na parede. Você liga, dá um tempo, encosta com o dedo. Se o interruptor estiver quente, desliga logo e troca, porque o interruptor não pode aquecer. Por que você coloca o nó do dedo? Porque quando você tem um choque elétrico, o teu músculo contrai. Por isso que é praticamente impossível você tirar uma pessoa que sofreu um choque, que está segurando alguma coisa, você abrir a mão da pessoa para tirar. Não, você vai levar o choque também e morrer junto. Tem que desligar a fonte de tensão. Quando você encosta com o nó do dedo, com a mão toda fechada, se houver alguma tensão, a contração muscular vai fazer que o teu braço se contraia e a tua mão se afaste dessa coisa energizada. Você vai contrair, você vai fechar, você não está segurando nada, você está só com o nó do dedo. Cuidado, só faça isso se você souber exatamente o que você está fazendo. A não ser que você seja um técnico habilitado, experiente e cauteloso. Muito cauteloso. A internet tem inúmeros vídeos mostrando o efeito de ações inseguras na área elétrica. Quase sempre o resultado é perda de vidas ou mutilações. Você não quer ser um desses, quer? Atenda rigorosamente a todas as determinações, procedimentos, normas, recomendações de segurança. Existe uma área da engenharia exclusivamente dedicada à segurança do trabalho. Se você trabalha em área elétrica, você certamente já fez cursos dessa área. Se não fez, faça logo. Vamos agora ver as equações para o cálculo de potência em circuito de corrente contínua, para nós podermos aplicar na nossa vida diária. A equação que mostra a relação de tensão em corrente e potência está mostrada. P é igual a U vezes I. Quem é P? P é a potência dissipada, aplicada numa resistência que é submetida a uma DDP igual a U volts e percorrida por uma corrente I. Então, quando você aplica uma tensão na resistência que passa uma corrente, pronto, começou a esquentar a resistência. Pode ser que aqueça tão pouquinho que você nem sinta ali, ou pode ser que aqueça tanto que começa a fumegar e pegar fogo. Cuidado. A potência expressa em watts. Dissipação térmica é uma, se não talvez a maior preocupação em circuitos eletrônicos portáteis. A bateria tem uma carga definida, a quantidade de energia ela acumula. Então, a autonomia do equipamento portátil é fundamentalmente determinada pela potência que o equipamento vai consumir. O próximo parâmetro é a tensão. É a diferença de potencial elétrico sobre essa resistência, sobre essa carga, expressa em volts. E é a corrente expressa em amperes. Faremos agora algumas considerações. Vimos alguns exemplos práticos da aplicação de lei de Ohm. Aplicamos a lei de Ohm para verificar se podemos sempre desprezar a resistência dos cabos nos circuitos elétricos. Constatamos que não, nem sempre. Muitas vezes a
perda é muito grande. Nós tivemos uma perda de quase 40% de tensão, um exemplo dado no vídeo. Apresentamos diversas maneiras para determinar a potência dissipada por uma resistência, quando percorrida por uma corrente e, portanto, submetida a diferente potencial. Nós vamos ver mais dessa equação no próximo vídeo. Então, o que nós vamos ver no próximo vídeo? Alguns exemplos práticos de cálculo de potência em circuitos de corrente contínua. Então, nós vamos ver, por exemplo, o triângulo da equação de potência. Nós temos o triângulo da lei de Ohm, e agora vamos ver de potência. O que mais nós vamos ver? Alguns tipos de fontes de corrente contínua. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Nos vemos no próximo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.